Maravilha, estamos online. Eu vou compartilhar minha tela para fazer um preâmbulo, para linkar com esses conteúdos dos métodos, dos primeiros métodos de resolução de equação que a gente estava falando. E depois a gente parte para essa folhinha para fazer as contas do que está por aí. Estão vendo minha tela já? Sim, não, talvez. Estamos sim, prof. Já tá sim. Beleza. Melhor que algoritmos, que eu fiquei 5 minutos explicando as coisas para os meninos e não tinha compartilhado a tela. Hoje, um pouco mais esperto. Bom, a gente vai falar de resolução de equações. E vamos primeiro fazer um brainstorming aqui do que tem que ter numa equação. Quais são os elementos fundamentais que qualquer equação tem que ter? As variáveis? A equação precisa ter variáveis, então certamente tem que ter alguma variável, algum x, alguma incógnita. É uma coisa necessária. O que mais que precisa ter numa equação? Perfeito, Júlio. Igualdade, o nome equação vem disso, né? A equalis vem de igual. Então, uma equação tem que ter um igual em algum lugar. Ficou péssimo esse igual. Tem que ter um sinal de igualdade. Uma coisa ser igual à outra. O que mais que uma equação precisa ter? As incógnitas são as variáveis? São as variáveis, o x aqui. Aqui a gente está pensando em uma equação só, então é uma incógnita só, é até mais simples do que vocês estão pensando. Das incógnitas a gente já deu conta, a gente tem uma incógnita. Mas, além dessa incógnita, o que precisa acontecer? É a resposta? A resposta é meio consequência, a resposta é o que a gente vai procurar, mas para a gente primeiro formular o problema, como é que a gente pensaria nas características geral? Se eu quisesse escrever uma equação genérica, uma equação que representasse qualquer equação, quais são esses elementos fundamentais que tem que ter para eu poder escrever uma equação? O que a gente faz com a variável? Quando você bate o olho numa equação e você vê que é uma equação, você reconhece que é uma equação porque tem o sinal de igual e porque está acontecendo alguma outra coisa. Tá tendo operação matemática. Está tendo alguma conta, perfeito, Guilherme. Está tendo alguma operação matemática, varia do tipo de equação, se é uma equação de primeiro grau, segundo grau, uma equação trigonométrica, pode ser qualquer coisa. Está tendo alguma operação matemática. E a gente vai representar essa alguma operação matemática por um f de x. A gente vai fazer alguma conta com uma variável. Isso aqui pode envolver outros parâmetros, pode envolver outros números, tipo um ax quadrado mais bx mais c. A gente precisaria ter os valores desse a, b e c, desses parâmetros, mas mesmo se a gente não particularizar para um caso desse, a gente vai escrever genericamente uma função, vai ter um f de x, e se a gente passar tudo para um lado só da equação, a gente sempre pode escrever isso como f de x igual a zero. Então, essa aqui é a forma genérica, é o jeito de escrever qualquer equação. Qualquer equação pode ser representada por alguma coisa desse estilo. Um sinal de igual, uma variável, operações matemáticas, e se eu rearranjar qualquer equação, eu consigo deixar elas nessa forma, f de x igual a zero. E aqui nessa parte do curso a gente está falando, então, de resolver equações, mas a gente interpreta esse resolver equações como encontrar zeros de funções, encontrar esses pontos em que a função cruza o eixo x. Aqui eu desenhei 3, às vezes você vai ter só um ponto de cruzamento, às vezes você não vai ter nenhum, depende, claro, de quem é essa f. Mas, em todo caso, resolver uma equação, como o Gustavo dizia, encontrar a solução, é encontrar esses pontos, é encontrar os zeros de função. É por isso que essa nossa parte da matéria, a gente está chamando de zero de função e não de resolução de equações, porque a gente está pensando nessa forma genérica, mas o que a gente está fazendo é resolver equações. E aqui tem duas diferenças fundamentais entre o que a gente estava fazendo antes.
Na primeira parte do curso, a gente estava resolvendo sistemas de equações, então eram várias equações ao mesmo tempo, várias variáveis ao mesmo tempo, consequentemente. Aqui é uma equação só, uma variável só. Por outro lado, no começo do curso, a gente estava falando de sistemas lineares. Então, as únicas contas que a gente fazia com as nossas variáveis era multiplicar por uma constante, era somar uma variável com outra, não dava para fazer mais do que isso. A partir do momento que a gente tiver operações não lineares com as nossas variáveis, a gente tiver um ax quadrado e a gente pode deixar isso aqui cada vez mais complicado. A gente pode fazer a exponencial do seno de ax quadrado, de qualquer outra coisa. Conforme a gente vai complicando e vai adicionando não linearidades, a gente vai estar trabalhando com funções genéricas. Então, a gente está tentando resolver equações desse estilo, que tenham uma variável só, mas expressões não lineares dentro delas. Até porque, com uma variável só e linear, é uma equação de primeiro grau, é tudo bastante simples para a gente hoje em dia. Bom, esse é o setup do nosso problema. É disso que a gente vai falar hoje. E os vídeos que a gente tem a primeira parte dos vídeos, os vídeos que eram para vocês terem assistido até a aula de hoje, eles falavam, por exemplo, do método da bissecção e do método da falsa posição. Talvez vocês tenham até visto isso já em algoritmos ou em algum outro momento da vida. O método da bissecção é bastante intuitivo porque ele parte do princípio que ou as coisas estão de um lado ou as coisas estão do outro. Então, se a gente tem um intervalo desse aqui, indo de meio até 2, a gente vê que aqui a função é negativa e aqui a função é positiva. Se ela está trocando de sinal e se ela é contínua nesse trecho, não tem outro jeito além dela cruzar o eixo x em algum momento. Então, existe uma raiz. Se eu tivesse selecionado um outro intervalo, por exemplo, um intervalo aqui eu não tenho mudança de sinal, então aqui eu não tenho como garantir que tem que tem uma raiz. Até poderia ter, mas eu não tenho como garantir, enquanto que nessa situação eu garanto que tem uma raiz. E a bissecção vai olhar o ponto intermediário, então no meio do caminho, se a gente olhar no meio do caminho a função aqui é negativa. Então certamente a nossa raiz vai estar na metade da direita. E a gente vai repetindo esse processo, dividindo o intervalo em partes cada vez menores, sempre pela metade. E desse jeito a gente vai convergir até a raiz. Bastante simples, bastante interessante, mas com alguns problemas. Um deles é que não é o método mais eficiente, ele precisa de uma quantidade grande de iterações. E o segundo é que ele não é generalizável para um número maior de dimensões. Aqui em cálculo numérico a gente vai estar preocupado, como eu falei, só em equações com uma única variável. Mas os métodos que a gente vai ver agora nessa semana para frente, eles são generalizáveis para mais de uma equação, e quando vocês fizerem análise daqui a alguns anos, não sei em que semestre que está agora, em análise a gente está mais preocupado com essas ideias de resolver sistemas de equações não lineares, porque no nosso dia a dia é isso que a gente precisa. Raramente você vai ter uma equação sozinha, o mais normal é você ter um conjunto de equações. E aí vocês vão usar o método de Newton, vão usar algumas outras coisas que a gente vai discutir nesse curso. E aí a gente vai ter alguns problemas, porque o método da bissecção é bastante simples, bastante intuitivo, sempre funciona, mas ele é pouco eficiente. Os métodos que são mais eficientes nem sempre funcionam. E esse vai ser o nosso objetivo da aula de hoje, vai ser entender um pouco essas condições de quando que funciona, quando que não funciona. Esse é o nosso plano. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida dos vídeos que vocês assistiram? Algum comentário? Tudo certo, né? Maravilha. Vocês são abençoados porque vocês já nasceram em tempos mais tecnológicos. Vocês não sabem o que era você ter que se entreter numa aula nos anos 90, sendo que tudo que você tinha para se entreter era a sua calculadora. E uma calculadora não é lá muito divertido. Ainda se você tivesse uma calculadora científica, você tinha mais botões, você tinha mais operações para fazer. E uma coisa que eu gostava de fazer quando estava entediado nas aulas era o seguinte: falem para mim um número qualquer, escolhe um número entre 0 e 3. O primeiro que escrever no chat ganha. 1. Maravilha, Rebeca.
Se vocês quiserem fazer isso com a calculadora de vocês no Windows, vocês podem abrir e fazer com qualquer outro número, com outros números, também é divertido. Divertido naquelas, né? Divertido nessa situação que você está entediado na aula e precisa arranjar alguma coisa para não dormir. Não é a coisa mais divertida do mundo, mas é bacana. Então, abram a calculadora de vocês, digitem um número qualquer de 0 até 3, para simplificar. E aí o que eu fazia era isso, eu apertava a tecla cosseno. Aqui no Windows é um pouco mais chato, porque... tem uma coisa importante que eu esqueci de falar. Troquem a calculadora de vocês para radianos, senão isso não vai dar certo. A minha estava em graus, troca para radianos. Aqui na calculadora do Windows isso é meio chato, porque eu preciso clicar no trigonometria e depois em cosseno, mas nas calculadoras científicas normais, vocês conhecem bem, a gente tem o cosseno a uma teclada, é bastante simples. Calculei cosseno de 1, deu 0,54, e aí você calcula cosseno disso, 0,85, cosseno disso, cosseno disso, cosseno disso. E se eu fizer aqui uma meia dúzia, uma dezena de repetições, vocês vão ver que a gente está aqui 0,75, 0,74, 0,74. Depois de um pouco, para de variar tanto assim, né? Aqui já está 0,398, 0,738. O resultado está dando mais ou menos o mesmo, apesar de eu continuar apertando o cosseno. Uma hora ele para de variar. E, assim, para de variar nas primeiras casas, né? Lógico que nas muitas que estão por aqui continuam mudando, mas as primeiras casas já estão mais ou menos fixas agora. E se vocês partiram de algum outro número, vocês vão também chegar nesse 0,739, alguma coisa assim. Ok? Muito entretenimento. Se a gente fizesse uma coisa parecida, mas não usando os cossenos, se a gente fizesse, a partir do mesmo que a Rebeca tinha sugerido, e tivesse feito isso com o seno, calculado o seno, ele vai diminuindo, ele não está com a mesma cara de... O cosseno estava mais oscilando em torno desses 0,70 e poucos, o seno vai diminuindo, e vai diminuindo cada vez mais devagar, o que fica ainda mais chato, mas o seno não vai... Ele até vai parar em algum lugar, mas você não vê isso acontecer, você não consegue fazer enxergar ele convergir para algum lugar. Por mais que você fique repetindo isso aqui, ele só vai diminuindo, mas você não vê ele chegar em lugar nenhum. A gente sabe que ele vai chegar em algum lugar porque ele está diminuindo, mas quando eu chegar a calcular o seno de zero, o seno de zero é zero. Óbvio, né? Seno de zero. Mas se eu tiver, não em zero, se eu tiver em, sei lá, 0,1 e calcular o seno disso, ele não vai me dar, ele vai diminuir um pouquinho, mas ele não vai me dar zero. E ele vai diminuindo de pouquinho em pouquinho, diminuindo de pouquinho em pouquinho. Então o seno é um pouco diferente do cosseno nisso. E, bom, eu passei algumas horas da minha vida apertando os botões em calculadoras para não dormir. Mas agora a gente vai fazer isso de uma forma um pouco mais técnica. A gente vai tentar entender o que está acontecendo e por que o cosseno foi parar em algum lugar, por que o seno foi parar em algum lugar, o que isso tem a ver com o nosso problema geral de f de x igual a zero. Então vamos à nossa folhinha ao nosso método. A gente vai falar dos métodos de ponto fixo. Então, métodos de ponto fixo são métodos em que a gente faz uma repetição e a gente vai partir de um problema nessa forma, f de x igual a zero, e vai reescrever esse problema numa forma xk mais 1 é igual a φ de xk. Então, eu vou escrever aqui junto com vocês o que está escrito lá. Se a gente tivesse uma equação do tipo x menos cosseno de x é igual a zero. Essa equação nada mais é do que encontrar o valor de x tal que o x é igual ao próprio cosseno dele. E essa equação só faz sentido em radianos, por isso que eu falei para vocês trocarem o sinal, a unidade da calculadora. Então esse aqui seria o problema original, e esse seria o problema reescrito nessa forma f de x igual a zero. Se a gente passar tudo para o lado de lá, a gente teria algo desse estilo.
Mas o que a gente vai fazer não é nessa forma. A gente vai fazer uma sequência de números. Então, xk mais 1 vai ser igual ao cosseno de xk. Isso aqui nada mais é do que apertar o cosseno e apertar o cosseno e apertar o cosseno e ficar repetindo isso, porque você parte de um x0 qualquer, no nosso caso foi 1, a gente calculou o cosseno de 1, então o nosso x1 foi o cosseno de 1. O x2 vai ser o cosseno do cosseno de 1, cosseno do cosseno do cosseno, e assim por diante. A gente tem aqui uma recorrência, a gente tem uma coisa que vai se repetindo desta forma. E essa forma aqui a gente vai escrever de uma forma genérica na aula de hoje, como sendo o xk mais 1 é uma função φ do xk. Essa função φ é o que a gente está chamando de função de iteração, tá? É o que está marcado aqui. Função de iteração é a função que se repete. E a definição de ponto fixo, que está aqui no final, é achar a solução desse problema. É achar o valor de x tal que o cosseno é igual a ele. A gente vai escrever dessa forma aqui. Essa aqui é a forma geral, é a forma genérica. E aí a solução do problema, a x barra, vai ser o que a gente vai chamar de solução do problema. Pensa como se fosse essa forma aqui seria o f de x. Seria para qualquer valor possível de x. E o valor de fato de x que a gente encontra quando a gente resolver o problema vai ser x barra menos cosseno de x barra igual a zero. Ou, quando a gente pensa nessa outra forma aqui, a gente teria x barra igual a cosseno de x barra. E é daqui que vem o nome ponto fixo. Porque uma vez que a gente chegou no x barra, quando você apertar o cosseno de novo, apertar o cosseno de novo, apertar o cosseno de novo, a gente não vai sair do lugar. No caso do seno, isso fica ainda mais claro. Se a gente pensar que o zero vai ser o ponto fixo dele, deixa eu apagar todo mundo aqui. Se a gente pega o próprio zero e a gente calcula o seno de zero é zero. A gente não saiu do lugar. E eu posso iterar isso aqui quantas vezes eu quiser, continuar repetindo. E, obviamente, eu nunca vou sair, porque eu estou exatamente no ponto fixo. Tudo bem com essas definições preliminares? Tudo certo, cara. Essa aula, quando eu subir ela no YouTube, eu vou dar fortes editadas, porque eu vou tirar os momentos que vocês vão pensar. Aqui a primeira pergunta é absolutamente trivial, mas as próximas são um pouquinho mais delicadas. E eu vou, agora com vocês que a gente está trabalhando junto, a gente vai fazer pausadamente. A gente vai ler as perguntas e eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. E eu gostaria que vocês participassem, que vocês respondessem, seja pelo chat, seja por mensagem ou por voz. Mas eu gostaria que vocês participassem. A gente normalmente faz essa aula aqui em duplas, mas estamos em uma forma diferente. Bom, primeira pergunta. F de x e φ de x não são a mesma função. Claro sobre isso? Não muito claro. A f de x nesse exemplo seria esse pedaço todo que está aqui. Seria x menos cosseno x. Seria toda a equação passada para um lado só. A φ é quando a gente não passa tudo para um lado só. A gente passa tudo menos um x. Então ficaria x igual a cosseno de x. A φ teria mais a ver com essa cara aqui, quando você escreve não igual a zero, mas x igual a alguma coisa, e esse x igual a alguma coisa é alguma coisa que depende do próprio x. Então ainda não é a solução da nossa equação. Não é x igual a 5, mas é x igual a uma função dele próprio. E essa, então, seria a parte da φ, seria a função que a gente vai repetir várias vezes. Peraí, Bruno, no caso, então, a função é igual a zero e o φ é igual a algum x. Isso. A função vai ser igual... Perfeito, Marina. Acho que eu não tenho nem como parafrasear o que você falou. A função é quando a gente iguala a zero e a φ é quando a gente iguala a x. É isso aí.
É que eu costumo pensar ao contrário. Eu costumo pensar que o que eu joguei... Aqui eu joguei o cosseno para o lado de lá, mas você pode pensar que você jogou o x para o lado de lá, dependendo de como é que você partiu da equação. Mas é uma igualdade, então é igual para lá e para cá. Tá? Vamos pensar se a gente tivesse, sei lá, uma equação de segundo grau, um x² mais, sei lá, 5x menos 6 igual a zero, alguma coisa dessas tradicionais. Isso aqui seria a nossa f de x. Tudo isso, f de x seria x², vou escrever para não confundir, x² mais 5x menos 6. A nossa φ, existem algumas. Depende de como é que a gente vai isolar isso aqui. Eu poderia isolar, por exemplo, 5x é igual a 6 menos x², então o x é igual a 6 menos x² sobre 5. E aí eu teria essa parte aqui, esse carinha aqui, seria uma possível φ de x. Eu vou chamar de φ1 de x. Mas a gente podia isolar pela parte do quadrado. A gente podia falar que x² é igual a 6 menos 5x. Então, o x, a raiz positiva, seria a raiz quadrada disso, para a gente pegar um só. Esse aqui seria esse carinha que está do lado de cá, seria um φ2 de x. Existem, como eu disse, várias formas possíveis de isolar algum x, isolar, como eu estou dizendo, entre aspas, isolar, sobrando algumas coisas ainda do outro lado. Mais claro agora? Tá. A φ que nos interessa, a φ que a gente vai usar no método de Newton daqui para frente, é uma φ particular, é uma φ muito bem escolhida e que vai permitir que a gente chegue na resposta mais rápido. Ao invés de ser uma coisa meio aleatória, como a gente está fazendo aqui, que a gente poderia isolar de várias formas, é uma φ particular. E a gente vai estar interessado nessa aula de hoje em entender por que converge. Então, por que aquela história do cosseno, quando se aperta várias vezes, converge? Por que o seno demora mais? Essa é a nossa preocupação de hoje. Então, pergunta número 1. Convença-se, aqui é simplesmente um exercício, não é uma demonstração formal, é só um entendimento superficial do assunto. Convença-se de que a gente convergir para a resposta do problema é equivalente a esse limite. Limite, quando k vai para infinito, de x barra menos xk é igual a zero. Lembrando, x barra é o ponto fixo, é a solução da equação. Xk é a késima iteração. K ir para infinito quer dizer a gente fazer várias iterações. E a gente está falando que esse módulo vai ser igual, o limite desse módulo vai ser igual a zero. Então, pensem um pouquinho a respeito dessa equação. É como se cada vez que a gente chegasse perto do infinito com K, os dois seriam o mesmo resultado? É tipo isso? Isso. O K, obviamente, nunca vai chegar no infinito, né? A gente vai estar com um procedimento computacional, então a gente vai fazer várias iterações, mas esse limite aqui é só teórico. E aí, se o módulo dessa coisa, se o módulo da diferença é zero, quer dizer que uma coisa é igual à outra. Tá? Mas isso aqui só aconteceria no infinito. Não é que a gente vai chegar realmente na resposta. A gente vai tender para essa resposta, mas é só o limite. Beleza essa primeira equação? Beleza. Se alguém Não, tiver alguma dúvida. eu não entendi direito. Tá. Deixa eu tentar fazer uma explicação gráfica do que seria isso. Eu vou fazer o caso do... Eu vou fazer dois eixos. Eu nem preciso dos dois eixos. Eu vou fazer um eixo só. Isso aqui simplesmente é a nossa reta real. Lembra que quando a gente fez o caso do seno, a gente viu que o seno de zero era igual a zero. Então, nesse caso, o nosso x barra, o nosso ponto fixo, era igual a zero. E aí, quando eu comecei a fazer as iterações do seno, eu parti de 1, e aí ele me calculou o seno de 1, que foi, sei lá, 0,90 e qualquer coisa. Aí eu calculei o seno desse aqui, ele me calculou um outro ponto aqui mais pertinho,
um outro ponto, um outro ponto. Para cada vez que eu calculo o próximo, então, esse aqui seria o meu x0, depois eu teria um x1, eu teria um x2, e assim por diante, eu teria uma sequência de pontos até a késima iteração. Eu quero chegar na solução, eu quero convergir para esse x barra. E aí eu estou escrevendo que o limite, quando k vai para infinito, do módulo de xk menos x barra. O módulo de xk menos x barra é esse tamanho aqui, é essa diferença entre a késima iteração que a gente está e a solução que a gente quer chegar. E esse k é variável, porque aqui eu vou ter um k, depois eu vou ter um k mais um, assim por diante, uma sequência infinita de pontos. Se esse limite é igual a zero, quer dizer que esse ponto xk está tendendo para o x barra. Porque o x barra está fixo, é o ponto fixo, aliás. É o xk que está se aproximando aqui do x barra. Beleza, eu acho que agora foi. Tá. Então, a gente está querendo escrever uma expressão matemática para tentar... o que a gente quer provar, né? A gente quer que o método funcione. A gente quer que a nossa sequência de aproximações, porque eu vou ter uma sequência x0, x1, x2, eu vou calcular vários x's aproximados, eu quero que isso chegue perto da resposta. Nunca vai dar a resposta exata, mas eu quero que chegue perto. E o jeito de traduzir matematicamente esse chegar perto vai ser dizer que esse limite, o limite disso vai para zero. Beleza? Agora vocês podem pensar um pouquinho na segunda. Por que que essa equação tem que ser verdade? Por que x barra menos xk tem que ser igual a φ de xk, a φ de x barra menos φ de xk menos 1? O φ, ele é a própria função, que, tipo, a gente vai colocando na parte lá de interações. Acho que era isso. Essa é a parte do por que o x barra é igual ao φ de x barra. É isso, Gustavo? Acho que sim. Peraí, deixa eu pensar aqui um pouco. O x barra ser igual ao φ de x barra tem que ser verdade porque é o ponto fixo. Porque é a definição do ponto fixo. Quando a gente chegar no x barra, se você aplica a φ de novo, se você quiser dar um passo para frente, você não vai sair do lugar. É o seno de zero igual a zero. Então a gente sabe, por um lado, que x barra tem que ser igual a φ de x barra. E a outra característica da φ é que é com essa φ que a gente vai calcular a nossa sequência de aproximações. A gente vai escolher um x0, que é o análogo daquele 1 que a Rebeca tinha sugerido para a gente. Com esse x0, eu aplico a φ, eu calculo o cosseno dele, para calcular o x1. Depois eu vou calcular o cosseno do x1 e assim por diante. Então, a definição das iterações é que o próximo, o x de k mais 1, ele é calculado como sendo φ de xk. Tudo bem com relação a essas duas equações? Sim. Aí é só a gente somar. Se a gente somar o lado esquerdo, a gente vai ter x barra mais xk mais 1. E se a gente somar o lado direito, a gente vai ter a função em x barra mais a função em xk. Então, x barra mais xk mais 1. Tá, isso aqui é verdade, mas não é isso que eu quero provar. Eu escrevi a forma que eu cheguei, não é a forma que eu vou usar depois. Xk mais 1 é igual a φ de xk, verdade. Mas eu posso pensar isso aqui um passo para trás. Eu posso pensar que o meu xk, ele foi calculado com o xk menos 1. Isso aqui é análogo a isso. Certo? É a mesma equação, só que pensando um instante para trás. Tudo bem?
Tudo bem. E aí eu vou subtrair uma da outra, na verdade. Eu precisava dessa subtração para as coisas da frente darem certo. Então é a primeira equação menos a segunda. Do lado de cá é x barra menos xk. E do lado de cá é a função em x barra menos a função em xk menos 1. Então, é daí que está vindo essa equação. Porque o x barra é igual ao φ de x barra e o xk é o φ de xk menos 1. Tá, mas por enquanto isso aqui é meio mágico. A gente não ainda vai... Daqui a pouquinho a gente vai começar a conectar os pedaços. A 2, a gente acredita, a gente acabou de provar porque que ela é verdade, mas a gente ainda não está vendo a conexão dessa 2 com essa 1. Daqui a pouquinho a gente vai chegar lá. Mas antes da gente chegar lá, a gente vai ter mais uma coisa que parece ser uma divergência, parece ser uma digressão, mas daqui a pouco as coisas vão começar a fazer sentido. Ô, Pro, só, Fala, Marina. No caso aqui no enunciado, a gente consegue fazer essa comparação de xk mais 1 igual a φ de xk. Uhum. É indiferente ser k mais 1 e k menos 1? É indiferente porque esse K pode ser qualquer coisa. Ele é um contador, então se a gente substituísse números, a gente teria que o x1 é igual a φ de x0, por exemplo. E a única coisa que interessa é que esse 1 que está aqui é uma unidade maior que o outro. Se eu quisesse escrever isso aqui como x de i mais j mais 1, isso aqui podia ser igual ao φ do x de i mais j. Tá? O que interessa nesses casos é a relação entre os contadores. O número exato que está aqui não é tão importante. A gente pode jogar um para frente, jogar um para trás. Isso é bastante comum conforme a gente tem a necessidade. Tá? Pensa sempre neles como posições relativas. Beleza, valeu. Ok. Então agora a gente vai relembrar as nossas aulas de cálculo 1, do teorema do valor médio. O teorema do valor médio diz que se uma função f é contínua e diferenciável no intervalo AB, então existe uma constante pertencente a esse intervalo AB, tal que blá, blá, blá. É assim que a gente lê os teoremas. Quando a gente lê, a gente já perdeu, a gente já esqueceu do que a gente estava falando, a gente não lê as equações direito, e aí a gente não entende do que o teorema está falando. Como é que é uma técnica possível para a gente evitar esse de ler a equação como um blá, blá, blá? É a gente fazer um desenho ilustrativo. É a gente tentar representar o que seria essa equação na forma de um gráfico. Então vamos só relembrar algumas definições. O que é uma função contínua e diferenciável? É alguma coisa que é lisa. É alguma coisa que, se eu fosse desenhar o gráfico dela, é um gráfico que eu consigo fazer sem tirar o lápis do papel. Que eu consigo... não é alguma coisa que faz assim, isso aqui ela é descontínua. Não é alguma coisa que tem um bico. Se ela tivesse um bico, ela não seria diferenciável. É alguma coisa lisa. Então, a ideia da função é pensar em alguma curva assim, alguma curva contínua e sem bicos. Essa vai ser a nossa função. Agora, tenta fazer um gráfico disso. Desenhe uma função genérica, uma função f genérica, e o que seria esse f de A, f de B, f' de C? Pensa um pouquinho a respeito. O Adriano escolheu uma f que seja uma reta, e a gente pode começar a pensar por aí. Uma reta satisfaz as condições do teorema, porque uma reta é uma coisa contínua e diferenciável. A derivada dela é constante, mas não interessa, ela é contínua e diferenciável. E se a gente tivesse isso aqui num certo intervalo AB, a gente teria os valores de y correspondentes. A gente teria o f de A aqui embaixo, a gente teria o f de B aqui embaixo, e a gente, se isso aqui fosse uma reta, uma excelente reta, se fosse uma reta, seria algo assim, e o coeficiente angular dessa reta, a gente sabe que ele é a derivada da função em qualquer ponto C. Posso escolher um ponto C aqui no meio do caminho, e isso é verdade.
Então, esse aqui é para o caso que a nossa f é uma reta. O teorema parece fazer bastante sentido. Tudo bem até aqui? Pode repetir, por favor, nessa última parte? A ideia é tentar interpretar o que esse teorema diz. Então, a gente vai ter uma função f, que é qualquer coisa que ela é contínua. O diferenciável é o de menos aqui, para fins do teorema é importante, mas para a gente pensar, pense em alguma coisa que seja contínua, alguma coisa que seja lisa, e provavelmente você já está pensando em alguma coisa diferenciável. Eu tenho uma função num certo intervalo AB. Então, a sugestão do Adriano foi, já que eu posso escolher qualquer função contínua, pensa numa função que seja uma reta. Então, se eu tenho uma reta definida num certo intervalo AB, eu vou ter no... Eu sei que essa a equação dessa minha função, a minha f de x, ela seria um mx mais... eu acho melhor escrever talvez do jeito que o próprio Adriano tinha sugerido, do jeito da equação geral, alguma coisa desse estilo. Y igual a y menos y0 é igual a m x menos x0. Certo? Essa aqui seria a equação da nossa reta. E quem é esse m? Esse m nada mais é do que a derivada é o coeficiente angular, é a derivada dessa curva, que é o ΔY sobre ΔX. O m é igual, nesse caso, ao f de b menos f de a, dividido por b menos a. Beleza? Beleza. E esse m, ele é a derivada dessa reta em qualquer ponto. Já que é uma reta, eu posso derivar ela em qualquer ponto, que vai dar sempre a mesma coisa. Então, isso aqui eu posso falar que é a derivada da minha função, num certo ponto C no meio do caminho. Então, eu teria essa equação, f de b menos f de a, dividido por b menos a, é igual a f' de c. É a equação que está aqui com o f' de c multiplicando. Beleza? Beleza. O caso da reta é o caso intuitivo. Agora, o incrível desse teorema é que ele vale para qualquer função contínua e diferenciável. Se eu partisse da mesma situação, eu tenho o mesmo a e o mesmo b, os mesmos pontos iniciais. Mas eu vou fazer uma curva aqui no meio do caminho que não é uma reta. Eu vou fazer um negócio que sobe, desce e depois vem para cá. O teorema está me dizendo que se eu ligar os pontos A e B por uma reta, ligar os pontos A e B por uma reta é calcular esse coeficiente aqui, o ΔY pelo ΔX. Se eu calcular isso, essa reta, vai existir um ponto C em algum lugar, eu não sei aonde, mas vai existir um ponto C em algum lugar, no caso ele está por aqui, que a derivada naquele ponto C é exatamente igual ao coeficiente dessa reta. Então vai existir. Aqui até teria um outro, né? Teria um outro ponto por aqui que também daria certo. Mas o que o teorema fala para a gente é que existe pelo menos um ponto C. E isso você pode pensar em várias situações. Você podia pensar uma função A e B e elas têm o mesmo f, elas estão no mesmo patamar. Se ela é lisa e contínua, ela faz alguma coisa do tipo assim. Então ela vai ter um ponto de derivada igual a zero. Vai ter algum ponto de máximo aqui no caso, ou de máximo ou de mínimo, mas vai ter algum ponto de derivada igual a zero. É isso que o teorema está garantindo, que existe um certo C. Existe um C no meio desse intervalo com essa propriedade. Beleza esse teorema? Beleza. De novo, a gente não está tentando provar o teorema, mas quando você consegue escrever uma figura dessa e enxergar, é muito melhor do que você só enxergar as equações. Agora é hora da gente começar a juntar tudo. E aqui eu vou deixar vocês pensando um tempinho um pouco maior. Eu quero que vocês tentem aplicar esse teorema do valor médio no lado direito da equação 2. O lado direito da equação 2 está escrito aqui de novo, só para a gente não ter que ficar voltando na página. Mas, em todo caso, a gente vai ter que voltar para reler o teorema do valor médio. Então, o que seria o teorema do valor médio aplicado nesse caso aqui?
Eu peço um pouco de desculpas pela anotação, porque essa f aqui do teorema é uma f genérica, é uma f de qualquer função, não tem nada a ver com a f do começo do problema, tá? É uma outra f qualquer. Eu não deveria ter usado a mesma notação, mas eu estou abusando um pouco aqui. A f pode ser qualquer função, e no caso a gente vai pensar que a nossa função qualquer vai ser a função φ. Então, tentem aplicar o teorema para esse lado de cá. Mais ou menos porque o teorema tem uma derivada aqui, né? Então, o nosso teorema seria algo do tipo f de b menos f de a, seria o delta y, é igual a derivada em algum ponto no meio do caminho, multiplicado pelo delta x. É que eu acho que embaixo do enunciado, ele fala para chamar o ck-1 pela derivada. Não, ck-1 é o ponto no qual a derivada é calculada. Ck não é a derivada, é como se eu tivesse um... Ah, entendi. O ck-1 vai ser um valor de x. E aí eu vou calcular, eu vou ter uma curva, eu vou calcular a derivada nesse ponto. Tá? Então, o ck é onde eu estou calculando a função e não o resultado. Isso, seria o que o Adriano escreveu agora, do f' do ck-1. É por aí. Então, se eu tenho o... Qual era a minha equação? Era isso aqui, x barra. Bom, eu estou aplicando aqui do lado direito, né, do φ de x barra menos φ do xk-1. Então, o meu novo intervalo, eu vou ter um intervalo que vai do xk-1 até o x barra. Não sei quem é maior que quem, mas tanto faz. Vai de um até o outro. E eu vou ter a minha função indo dessa forma. A função calculada em um extremo menos a função calculada no outro extremo vai ser a derivada dessa função calculada em algum ponto no meio do caminho. Esse nome ck-1 podia ser qualquer outro nome, tá? Eu estou usando c porque é o do teorema e o k-1 porque em cada iteração a gente vai ter uma quantidade diferente. ck-1 e aqui o b menos a é o x barra menos xk-1. Então essa seria a aplicação. A gente aplicando o teorema naquela equação 2, a gente teria isso, mas a gente tinha que isso aqui, pela equação 2, a gente tinha o primeiro membro da equação 2, que isso aqui era igual a x barra menos xk. Então essa pensando nisso, juntando a 2 e o que a gente escreveu da 4, se o módulo da derivada para qualquer x é menor do que 1, então isso aqui é verdade. Pensem nisso. O que está acontecendo aqui é que a gente está calculando o módulo, a gente está vendo a distância entre essas coisas. A gente precisa ver a distância para ver se a gente está convergindo ou não, para ver se o nosso xk está se aproximando do x barra. Então, se eu tirar o módulo de qualquer um desses pedaços da equação, o módulo disso aqui é igual ao módulo disso aqui, que é igual ao módulo disso aqui. Tá, só tirei o módulo, não aconteceu nada demais. Mas se eu olhar que esse pedaço aqui, isso aqui é a derivada num ponto ck que eu não sei quanto é que é. Mas se eu estou admitindo que essa minha derivada é sempre pequena, que a minha derivada é sempre menor do que 1, o que eu estou fazendo é multiplicar essa distância, x barra menos xk-1, por alguma coisa que é menor do que 1 em módulo. Então eu estou contraindo, eu estou, de alguma forma, diminuindo esse tamanho. É daí que vai vir que o x barra menos xk, que era igual a esse produto, mas é um produto de uma coisa menor do que 1 por uma coisa que eu não sei o que é. Se eu estou multiplicando por uma coisa menor do que 1, a coisa que eu não sei o que é, e continuo sem saber o que é, o lado esquerdo vai ter que ser menor, o lado esquerdo vai ter que dar uma encolhida.
Ok? Ok, sim. Ô, Pro, explica de novo. Até a parte de tirar os módulos, tudo bem, Marina. O tirar o módulo era só a consequência da equação anterior. Se eu tinha a equação sem os módulos, se A é igual a B, o módulo de A é igual ao módulo de B. Tirar o módulo não é o problema, beleza? Acho que a sua dúvida está na parte de ter esse menor aqui, né? De como é que a gente passou para esse menor. É isso? Comparando aqui, eu não tinha entendido por quê. Tá. Então, a gente tinha, originalmente, a gente tinha uma equação. A gente tinha isso aqui é igual ao módulo do φ de CK-1, que é um monte de coisa que a gente não conhece. A parte difícil dessas coisas de cálculo numérico é que são várias estimativas que a gente tem que fazer com coisas que a gente não conhece. Então, a gente não conhece o valor dessa derivada. Mas o que a gente gostaria que tivesse acontecendo é que o meu x barra vai estar aqui, eu vou ter um xk-1, e eu vou estar me aproximando, gostaria, né? Não necessariamente isso vai acontecer, mas eu gostaria que essa distância aqui, do x barra até o xk, fosse menor do que essa distância do x barra até o xk-1. E aqui, se a gente pensar que esse número que a gente está multiplicando, esse pedaço que está aqui, ele tem que ser menor do que 1, se a gente assumir isso, não está garantido que isso vai acontecer, tá? Eu estou assumindo que esse carinha aqui é menor do que 1. Apesar de eu não conhecer ele, pensa numa função que sempre tem a derivada menor do que 1. Por exemplo, se a gente tivesse o nosso amigo cosseno. Se eu tivesse uma função algo assim, até, sei lá, até... Eu tinha falado que vocês escolherem até 3, né? Então o x podia ser qualquer coisa assim, o y vai ser o cosseno de x. Se eu fizer o gráfico disso, a gente teria uma função que... Bom, aqui a gente não está vendo a derivada dela, né? Mas a gente sabe que a derivada dela seria um menos seno, mais seno, alguma coisa assim. Em módulo seria menor do que 1. Seria alguma coisa que não é tão... É uma derivada relativamente suave, uma derivada que não é tão intensa. É essa a hipótese que a gente está fazendo. E, essa barra aqui está errada, assim, Adriano. Esse aqui seria só xk-1. Obrigado pelo... Não tinha percebido esse errinho. Tá errada a digitação, sim. Aqui seria só xk-1. Sim, e aí talvez facilite também o entendimento de vocês. Então, eu estou dizendo que se a minha φ é uma coisa... A φ é aquela função de repetição. Se ela é uma função de repetição que a derivada dela não é grande, isso vai implicar que as minhas distâncias estão se encurtando. A minha φ está contraindo essas distâncias. Porque eu não sei quanto é que vale essa derivada, mas ela vale menos do que 1. Então, se a gente quisesse inventar valores, se a gente tivesse que isso aqui, se isso aqui é 10 e o lado de cá é 10, mas esse pedacinho aqui só é 0,9, quer dizer que esse aqui tem que ser 11 e alguma coisa. Então, esse pedacinho que é 11 e alguma coisa, ele fatalmente é maior do que o lado de cá. O x barra menos xk tem que ser menor do que esse 11 e alguma coisa, do que esse módulo de x barra menos xk menos 1. Fez mais sentido? Fez sim, Pro. Beleza. Então, esse aqui é o resultado fundamental. Era isso que a gente gostaria de... Provar isso aqui não é uma coisa fácil e nem sempre vai acontecer. Mas quando isso acontecer, as coisas estão indo no bom caminho. Isso quer dizer que a gente está diminuindo as distâncias. Então, a gente está quase terminando a aula. Bom, essa observação aqui é super dura e depois na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, a gente está assumindo isso, que essa derivada é sempre menor do que 1. Quando a gente falar do método de Newton, a gente toma um pouco mais de cuidado. Agora, por que essa 5 que a gente escreveu
Por que que essa 5 ganha o jogo? Por que que ela mata o problema que era chegar aqui nessa equação 1? É porque a gente vai acabar chegando na convergência. Ela é é ela que provoca a convergência. O jeito que eu gosto de pensar nesses casos, quando tem K, K-1, às vezes fica mais claro a gente substituir números mesmo, e a gente escrever as coisas com todas as letras. Às vezes não, às vezes a gente acaba introduzindo mais notação. Não sei se eu vou ajudar ou se eu vou complicar vocês. Para mim ajuda, mas vamos pensar junto. Essa equação que eu escrevi, ela vale para qualquer K. Então ela está dizendo que x barra menos x1 é menor do que x barra menos x0. Ou seja, que o x1 está mais perto do x barra do que o x0. Mas a gente pode aplicá-la de novo. A gente pode enxergar isso aqui como sendo x barra menos x2 vai ser ainda menor do que o x barra menos x1, se a gente escolher um outro valor de k. E assim por diante. O próximo, o x barra menos x3, vai ser ainda menor do que o x barra menos x2. Então, a cada k que a gente está passando, a cada iteração que está passando, as nossas distâncias estão encurtando. Estão encurtando, estão encurtando, estão encurtando, mas a gente sabe sempre que esse módulo aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque é um módulo. Então, se eu fosse fazer um gráfico dessas distâncias, eu teria alguma coisa assim. Eu teria, para cá, eu teria um erro grande. Para cá mais um, eu teria um erro menor. Depois, próximo, eu teria um erro menor. Não necessariamente linear, mas enfim, eles ficando cada vez menores, mas eles nunca vão passar de zero. Então, essa sequência aqui, ela está tendendo a zero. Se ela está sempre ficando menor, é aquela história do sanduíche. Ela está sempre menor, mas ela não vai passar do zero. Então, ela vai se apertar até tender a zero. Quando o K for para infinito, vai tender a zero. Então, essa equação aqui vai garantir a convergência. Se toda iteração melhora, se cada iteração melhora o que está acontecendo, a gente vai chegar no resultado final, a gente vai chegar no zero. A aplicação clara disso aqui é quando você vai lavar louça e você está com preguiça. Se você lavar mais louça do que você sujou de louça naquela refeição, ou seja, se a quantidade de louça, o tamanho do erro aqui, diminuir em relação à louça que tinha quando você começou a sujar, uma hora você vai chegar na louça zero, uma hora na louça suja zero, uma hora você vai terminar de lavar tudo. Pode ser que demore bastante, tá? Mas você está sempre caminhando na direção de melhorar as coisas, uma hora vai terminar. Para os preguiçosos que não lavam a louça toda de uma vez, é um consolo a gente pensar que a gente vai convergir para a louça limpa em algum momento da vida. Então é isso. A gente fez todo esse raciocínio matemático porque o método de Newton, que é o método principal que a gente estuda nessa parte da matéria, é um método do ponto fixo. Vocês podem fazer o 7 e o 8 por conta própria. O 7 e o 8 são só de aplicação numérica, então eu gostaria que vocês fizessem as continhas mesmo para ganhar um pouco de intuição. A parte matemática é difícil, eu queria trabalhar junto com vocês, porque realmente você vai ler no livro esse monte de equação e as coisas ficam mais confusas. Mas o fundamental, o passo a passo que a gente fez foi o seguinte: resolver o problema vai ser encontrar uma sequência de xk que converge para esse ponto x bar, e se a minha φ for bem escolhida, se essa função tiver essa derivada pequena, essa derivada menor do que 1, então em cada iteração eu estou encurtando, então no limite eu vou convergir para a minha solução. Pesado, eu sei que é pesado, mas essa é a aula mais pesada do curso, tá? Daqui para frente a gente não vai ter nada que tenha um lado matemático tão forte quanto a de hoje. Dúvidas, comentários, sugestões? Beleza, Rebeca.
Maravilha. Fico contente porque não é fácil e acompanhar a matemática à distância ainda, eu realmente admiro o esforço de vocês de estar tocando esse semestre remoto. Não é fácil, mas a gente vai trabalhando junto e vai chegar lá. Ótimo. Então, a gente vai encerrando por aqui, eu vou parar de gravar.